salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, no DP Channel. Hoje para falar, claro, né, sobre esse Red Bull Bragantino, no nosso giro de toda quinta-feira aqui no canal, onde a gente trata sobre vários assuntos, debate, conversa sobre o Massa Bruta. Massa Bruta que é líder do seu grupo, o grupo D do Campeonato Paulista, e vamos falar um pouco sobre isso também, a classificação que está muito próxima. Rodrigo Seixas, sempre um grande prazer para falarmos aí sobre esse Bragantino que é vice-líder aí no geral desse Campeonato Paulista. É isso, teve 2 jogos desde o último giro, né? O Bragantino ganhou os dois e a gente vai falar um pouco sobre esse time que embalou, né? Em resultados, pelo menos embalou, tá bem na frente do segundo colocado, são 7 pontos para o Santos, e do jeito que tá, consegue classificar até na próxima rodada já, dependendo do resultado que o Braga conseguir. Bom, o Bragantino tem pela frente o Corinthians, né? Nesse próximo domingo. Tem toda uma preparação aí, e foi uma semana importante realmente, né, para o técnico Maurício Barbieri, mas como você falou, o Bragantino tem 16, o Santos tem apenas 9, né, aí tanto a Ponte quanto também o Santo André, 7 pontos é uma diferença um tanto quanto gritante, tendo em vista que ainda restam 4 rodadas para o fim do Paulistão, e o Bragantino pode ampliar aí essa vantagem até, mas nesse jogo contra o Corinthians, nessa próxima rodada, eu acho que dependendo de umas combinações de resultado, o Bragantino pode se classificar remotamente, mas talvez até já garantir a primeira colocação, né, Rodrigo? Até que não é tão difícil assim, porque se o Braga ganhar e o único jeito do Braga ganhar e não se classificar é se a Ponte e o Santos vencerem, né? Porque daí eles teriam que somar os 2, 3 pontos e daí, nesse caso, daria para passar o Braga, porque acho que é um jogo difícil do Bragantino ganhar, mas se ganhar, eu acho que tem boa chance de classificar. E se por acaso o Santos perder e a Ponte não ganhar, o Braga não só classifica, como classifica em primeiro ainda, garante o primeiro lugar do grupo. Ficou de um jeito bem simples até para o Bragantino classificar. O único jeito que ele não se classifica nas rodadas seria perder. Mas, de qualquer forma, independentemente dessa rodada, vai classificar. A tendência é até que classifique em primeiro, porque já tem 7 pontos, faltam ainda 4 rodadas, então ainda tem jogos para o Braga somar pontos, por mais que ainda enfrente o Corinthians e o Palmeiras, são 2 dos times mais fortes até aqui do campeonato, ainda dá para classificar bem em primeiro. Na verdade, quem está correndo contra é o Santos, se bem que o Santos tem a Ponte, que também não está somando muito ponto, então acaba nessa tendo a chance de poder classificar, o Santos trocando de técnico, ainda se tentando se reencontrar no ano, né? O Santos que há pouco tomou 3-0 do São Paulo, né? Então é um time que também está procurando se reestruturar, mas parece hoje o time que vai ficar em segundo lugar e vai pegar o Bragantino, provavelmente em Bragança Paulista. E esse é o cenário que tem se desenhado, pelo menos por enquanto. Verdade, né? O Santos que teve esse duelo contra o Salgueiro no meio da semana, né, pela Copa do Brasil, e vai ter o Novo Horizontino em casa nessa próxima rodada do Paulista, então provavelmente consiga um resultado positivo, não tanto pelo Santos, acho que pela situação do Novo Horizontino em si, né, que é uma das piores equipes, a pior equipe até então do campeonato. E já a Ponte Preta tem um duelo difícil fora de casa contra o Mirassol. O Mirassol tem um time bom e joga bem em casa. Então, difícil para a Ponte Preta, que também teve aí, como você falou, questão de técnico. Chegou o Hélio dos Anjos no lugar do Gilson Kleina, que foi demitido após o 3-0 para o Guarani, né, no derby campineiro. E o Santos que ainda está sem técnico, né? Chegou a um avanço que eu acabei lendo hoje, né, com o Fabian Bustos, técnico do Barcelona de Guayaquil, mas ainda não tem um técnico efetivo, então as duas equipes estão mal das pernas, né? Até mesmo o Santo André. Facilita, eu acho, a vida do Bragantino aí para uma possível classificação nas próximas rodadas. O que eu acho interessante a gente falar aqui também, Rodrigo, é que mais do que os jogos, o que vai ser importante para o Bragantino, mais até do que a própria pontuação, é essas semanas cheias, né, que o Barbieri vai ter com o seu grupo, como teve antes dessa partida com o Corinthians, e vai ter depois contra a partida contra o Botafogo, que ocorre lá no dia 6 do próximo mês, em Bragança Paulista. Então, acho que é interessante também, né, para o técnico Maurício Barbieri fazer algumas modificações ou alguns ajustes na equipe também, até para os jogadores na parte física. Se você for ver a semana da Ponte, tomou 3-0 do Guarani e depois foi eliminado da Copa do Brasil, né? A Ponte perdeu Cascavel. ontem, perdeu para o Cascavel e foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, né? Então a semana da Ponte foi terrível, o pior que podia acontecer aconteceu nessa semana, então a Ponte está
está numa situação bem complicada. E o Santander também está bem mal. O Santos provavelmente não vai pegar um técnico brasileiro, igual a maior parte dos times do Brasil tem feito. Se ele não pegar o Bustos, talvez fique com algum outro português, algum outro técnico que tem aí no mercado. Mas eu acho que o Bragantino agora está aproveitando o que ele conquistou no final da última temporada, que é essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Porque o Fluminense jogou ontem, e se o Bragantino tivesse ficado na colocação do Fluminense, ele teria que ter jogado ontem, né? O Fluminense ganhou do Milionários, mas o Bragantino teria que jogar essa fase e também correu o risco até de não chegar na fase de grupos. Mas como o Braga classificou, ele está tendo essa folga, está podendo descansar e treinar novas ideias, novas formas do time jogar, é sempre importante. Não acho que uma semana parado faz o Barbieri inventar uma outra jogada, alguma coisa muito nova. Não vai acontecer até porque está bastante tempo aqui, então ele já deu tempo de passar tudo que ele tinha como técnico. É mais uma questão de adaptar os novos jogadores, de ter um descanso um pouco maior e de evitar lesões, né? Além de poder recuperar quem está machucado, né? Porque o Elinho, o Sorriso são jogadores que estão machucados, além de vários outros que também não estão podendo jogar. Então acaba sendo sempre importante quando você tem um tempo apenas para treinar, mas como ainda é início de temporada, eu acho que não surte tanto efeito assim, como talvez surtisse em outros momentos, quando dá para você descansar até mais. Acho que não deu nem tanto tempo de cansar, mas pelo menos dá tempo de você ambientar um pouco mais quem está chegando e poder criar novas ideias para uma temporada que ainda está no início. Bom, o melhor time do campeonato até agora é o Palmeiras, né? O Bragantino tem a segunda melhor campanha do campeonato, mas você acha que é importante buscar e tentar ser o melhor time da primeira fase, que já aconteceu com o Bragantino em 2 oportunidades seguidas, né? 19 e 20, mas você acha que é interessante realmente? Eu acho que sempre é, mas eu acho que no final, primeiro ou segundo não faz tanta diferença. Acho que vale mais ficar em primeiro ou em segundo, porque daí você decide a semifinal em casa, né? E a final, daí um jogo em cada lugar. Então, acho que fazer o segundo jogo fora, talvez só seja pior pela festa, né? Que você pode fazer a festa no seu estádio. Agora, fora isso, acho que uma questão técnica muito decisiva, acho que não tem. O que acontece é que o Braga, nas outras vezes que conseguiu ficar em primeiro, não conseguiu fazer valer já na primeira vez, né? Como o Red Bull, a primeira vez, perdeu do Santos, como o Bragantino perdeu do Corinthians e perdeu do Palmeiras. Toda vez quando pega o time, entre aspas, maior, o time da capital na primeira fase de mata-mata, ele tem parado ali, tem perdido ali já de cara. Então, acho que o desafio maior não é nem ficar em primeiro, do geral, é conseguir ir bem no mata-mata. Acho que esse que é o principal desafio deles. Porque tanto quando pegou o Palmeiras, quando pegou o Corinthians, fez 2 partidas bem abaixo do que vinha jogando no próprio campeonato, principalmente contra o Corinthians. Acho que aquele foi o começo do fim do Felipe Conceição, porque até ali ele só tinha entregado bons jogos, bons resultados, tinha mostrado um bom futebol, só que ali para frente começa a ter o fim dele. No caso do Barbieri, foi naquele período que ele estava usando 3 zagueiros, né, do ano passado, ele usa até 3 zagueiros contra o Palmeiras. É um jogo meio enroscado, assim, que dentro dos dois times faz muita coisa e o Palmeiras acaba ganhando com aquele gol meio esquisito do Rony, mas eu acho que o Braga precisa se atentar aos mata-matas. Acho que a Sul-Americana foi muito importante para o time ganhar a casca nesse tipo de jogo, mas se pegar o Santos, pelo menos o Santos que tem jogado agora, hoje é favorito para chegar na semifinal. Era favorito também quando pegou o Corinthians, lá em 2020, mas acabou perdendo, então acho que esse é o principal desafio do Bragantino. Depois, se chegar numa semifinal, daí pode ser que pegue, talvez até nem pegue um time da capital do jeito que está, de repente o São Paulo perde na outra fase, então assim, não dá para saber quem seria a semifinal, mas acho que o importante é o time estar pronto para o mata-mata. E tá com um time diferente, né, Rodrigo, em relação a última Campeonato Paulista, quando chegou, né, nessa fase, tem batido na trave realmente quando chega na fase de mata, né, porque não é mais mata-mata, é apenas um jogo, mas o Bragantino tinha na zaga o Fabrício Bruno, hoje não tem mais, né, o titular da posição é o Natan. O lateral esquerdo eu treinava muito, talvez o Edmar até fosse titular na oportunidade, agora o Lancândido tomou a condição de titular. Jadson Silva aparece como volante, anteriormente era o Raul. Aí tem a questão também do Eric Ramírez, que retomou ali a posição, o Lucas Evangelista ainda está machucado e era titular na temporada passada. Meio campo foi todo modificado. Claudinho, que era o meio campista, não está mais e hoje é o Johan. Aí o ataque mantém Arthur e também o Ítalo.
mas entra uma peça nova ali, que talvez seja o Elinho, que alternou bastante na última temporada, como titular, reserva, e tem o Sorriso também, né, que briga por essa posição, não tem mais o Coelho. Então, como você vê essas mudanças da equipe em relação aos estaduais passados, principalmente esse estadual de 2021? As lesões e as vendas, né, as transferências mexeram com o time do Bragantino até que rapidamente, porque esse jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, foi lá para junho, maio, na último ano, porque a temporada foi esticada um pouco para frente da última temporada, né? Então, não faz nem tanto tempo assim e mexeu bastante. Eu acho que a perda do Claudinho era natural e muita gente esperava. Acho que o Johan consegue dar algumas coisas parecidas com o Claudinho. Eu já falei um pouco do Johan aqui em 2 vídeos do RS Análise, então dá para você dar uma olhada lá e entender um pouco mais do que eu falo sobre o Johan e o Claudinho. Acho que o Fabrício Bruno e o Coelho são 2 perdas um pouco, acho que piores para o Bragantino, porque ele perde para o mercado interno, o que não era assim tão calculado se você for pensar na questão de mercado, né? O clube quer ser um dos principais do Brasil e quer manter os seus jogadores para vender só para fora, né? Então, perder 2 jogadores para o cenário nacional, eu acho que é ruim, porque você fortalece o time daqui e você não consegue manter o jogador jogando na sua equipe. E também tem a questão das lesões. Eu acho que o Braga sofreu com muitas lesões, principalmente no meio de campo. Isso foi atrapalhando o time bastante na última temporada, até porque o elenco não estava tão encorpado. Acho que em algumas posições o elenco se encorpou bem, em outras não. Acho que a defesa está faltando alguns outros setores. Agora, sem o Coelho, não vai dizer que está faltando jogador para as pontas, mas eu acho que ainda falta o definitivo para titular. O Sorriso talvez ganhe o lugar do Elinho. O Elinho era titular antes do Coelho, mas o Sorriso tem a perna direita, talvez seja um pouco a escolha dele, até por ele ser destro jogar ali. Um cara que pode, de repente, virar titular também é o Andrés Hurtado, que tem jogado bem quando tem jogado. Um cara que tem se mostrado um bom jogador quando tem jogado, porque ele joga poucos jogos ainda, mas tem jogado melhor do que o Aderlan nesse início de temporada. Então, acho que com o tempo, se bobear, ele já vira titular aí para a fase de mata-mata. Então, acho que é isso. Acho que é um processo natural. Os times do Brasil mudam bastante, mas eu acho que o Bragantino poderia manter um pouco mais o seu elenco, principalmente vendendo internamente. Acho que isso atrapalha um pouco o projeto do clube e talvez adie ou atrapalhe essa questão de tentar ser mais protagonista no Brasil. Verdade, né? E, bom, já que você tocou no assunto Coelho, né? Eu, na verdade, toquei no assunto, mas você acabou complementando. Thomas Coelho muito próximo aí de ser oficializado pelo Atlético Paranaense, né? O Thiago Escuro, que na sua última entrevista coletiva até tinha dito que estava tudo muito bem encaminhado, né, para que o Coelho retornasse ao Bragantino, mas o Atlético Paranaense foi lá e deu o chamado boné no Bragantino novamente. O Petralha sempre ataca, né? E se criou um clima até, né, entre Bragantino e Atlético Paranaense, dentro e fora de campo. Teve a questão do garoto da base, teve a final da Sul-Americana, agora tem essa questão do Thomas Coelho, e ele já está em Curitiba para assinar com o Atlético Paranaense, deve ser anunciado em breve. Se já não foi também, né, quando você está assistindo esse vídeo, e não é mais jogador do Bragantino, então, e não vai ser também, né, pelo menos nos próximos anos. Então, Thomas Coelho fecha com o Atlético Paranaense. A informação que eu tenho, Rodrigo, até diferente do que foi divulgado, é que os valores são maiores. O Atlético Paranaense teria pago cerca de 4 milhões de euros pelo Thomas Coelho, né? E é um valor acima do que o Bragantino, por exemplo, ofereceu na proposta para o Atlético Tucumã. Então, se torna também a negociação mais cara da história do Atlético Paranaense, né? Acredite se quiser. Então, ia ser muito difícil o Bragantino se colocar-se nesse leilão que o Atlético Tucumã e os empresários do Coelho acabaram fazendo também, né, nessa questão da transferência dele para um time nessa temporada. Então, Thomas Coelho, Rodrigo, vai jogar no Atlético Paranaense, e ele que foi um dos destaques do Bragantino, principalmente na Copa Sul-Americana, perdida pelo Massa Bruta para o Atlético Paranaense. O Coelho chegou totalmente desconhecido, ele jogava lá no Tucumã, chegou até a enfrentar o Palmeiras na Libertadores, mas ninguém olhava para o jogador. Ele, lá na Argentina, jogava até um pouco mais recuado, ele era um volante, muitas vezes, ou volante mais de marcação pelo lado do campo. A Argentina, às vezes, eles colocam alguns jogadores mais abertos, mas muito mais para ser volante do que para ser
meio ofensivo, e no Braga ele foi crescendo durante o tempo que ele passou aqui, e foi virando cada vez mais atacante, cada vez mais ponta, e foi evoluindo muito nisso. Depois de um tempo, ele passou a mostrar muita intensidade, acho que é um dos caras que tem mais fôlego em campo para seguir, pressionar a bola, e também mostrou muita qualidade técnica. Ele tem um bom refinamento para tocar, para se posicionar, para finalizar de fora da área. Tudo isso foi agregando no jogo dele e foi crescendo cada vez mais. Ele foi uma peça extremamente importante do time e cresceu demais. Eu acho que o Braga fez muito certo em olhar um cara que ninguém estava olhando, evoluir ele. Mas talvez o formato de empréstimo talvez não tenha sido o certo, porque na hora de você trazer o jogador de volta para você, porque o Bragantino tinha opção de compra, mas ele achou que o valor estava alto. Então, aí, na hora que você foi negociar lá no começo, talvez devesse você pensar, talvez em alguma outra cláusula, alguma outra questão para você ter uma vantagem na hora de poder trazer o jogador, porque no final das contas, você perdeu o jogador e teve que negociar quase que do zero com o Tucumã para você trazer o jogador. E isso que o jogador ainda queria jogar em Bragança Paulista. Ele falou várias vezes que queria jogar no Bragantino, que queria ficar aqui, mas ainda assim não foi o suficiente. Outro clube veio, pagou mais. Se ainda chegasse um outro clube, não precisava nem ser o Atlético, acho, um Flamengo, um Palmeiras, algum outro time com mais valores, acho que talvez fosse até mais rápida a negociação e ele teria ido para um desses clubes. Então, eu acho que é uma perda importante e muito ruim para o Bragantino, porque o Bragantino não leva nada com isso em questão de dinheiro, né? Não leva nenhum valor com isso e ainda perde um titular importante da última temporada. Já o Atlético ganha um bom jogador, né? Agora resta saber se ele vai conseguir jogar todo o futebol que ele jogou no Bragantino, né? Se foi aquele momento em que ele cresceu muito, porque o time foi crescendo com ele, ele se encaixou muito bem ali, ou se realmente ele evoluiu como jogador e vai repetir daqui para frente bons jogos. Porque teve muito jogador que saiu do Atlético, foi jogar em outros clubes e foi mal, né? Como o caso do Pablo, né? Acho que é o caso mais marcante de todos. Então, acho que às vezes tem a ver também com o jogador estar no lugar certo, na hora certa. Vamos ver se no Atlético ele consegue render. O Atlético joga até que bem diferente do Bragantino em várias questões. Mas vamos ver como é que ele evolui lá, se ele cresce ou se ele mantém esse bom futebol ou não, né? Vamos ver. Eu acho que tem alguma semelhança do Atlético Paranaense com o Bragantino, é um pouco a questão de estrutura, né? Alguma coisa de gestão também, não muitas coisas, né? Porque lá tem um Cartola Eu experientíssimo no digo mais futebol dentro de brasileiro. campo, né? Dentro de campo, sim, sim, sim. Na questão de jogar mesmo é muito diferente, até porque nem se compara com o Alberto Valentim, que implementou algumas coisas do Paulo Autuori, com o técnico Maurício Barbieri, apesar do Barbieri ser um fã declarado do Paulo Autuori também, né? Uhum. Mas fora de campo tem algumas semelhanças, né? De estrutura, enfim, gestão, e são duas equipes bem profissionais assim também no modo de gerir o futebol. Mas o Thomas Coelho, e eu não sei se a gente pode chamar até, Rodrigo, de um vacilo do Red Bull Bragantino ou um deslize de firmar uma opção de compra, mas no valor de 1,5 de euros, se eu não me engano, 1,5 milhão de euros, só que se não chegasse outra proposta, o Atlético Tucumã, e aí o Atlético Tucumã poderia. Porque você dá uma brecha enorme, né? É que eu não sei se o Bragantino, se até o Bragantino esperava, por mais que o Bragantino acredite muito na evolução dos jogadores, que o Thomas Coelho iria render tudo que rendeu na temporada passada, né? Porque ele foi um jogador que evoluiu num espaço muito curto de tempo, né? E se tornou um dos principais jogadores quando ninguém, talvez, não vou dizer ninguém, né? Mas poucas pessoas imaginavam, né? Até junho, julho do ano passado, acho que o pessoal no Brasil nem conhecia, nem sabia que ele estava no Bragantino, né? Ele era Até reserva foi em discutida aquela extensão de vínculo dele, né? Quando acabou o primeiro Copa empréstimo, ele América estendeu o ali. vínculo, né? Na época da Copa América, ele estava ali negociando. Um dia antes de fechar, era o dia da final da Copa América. E no dia seguinte, que a Argentina é campeã no Brasil, ele firma o contrato e continua no Bragantino. Mas até ali, muita gente pensava se valia a pena continuar com o Coelho, né? Isso que é curioso. Hoje o pessoal sofre, o cara saiu, um jogador importante. Até aquele momento, o pessoal não sabia nem se valia a pena continuar empréstimo, né? Ainda mais contratar o jogador. Mas é que o Braga também não pensou na questão dos valores da moeda, né? Porque a moeda do Brasil, ela desvalorizou muito nesse período, desde que o Coelho chegou. Isso também fez com que ele ficasse mais caro. Então, às vezes, é importante você tentar, sei lá,
fixar um valor de moeda, fazer alguma coisa do tipo, como tem clube que faz, às vezes, eles, principalmente os argentinos que gostam e usam muito dólar para comprar e para pagar salário de jogador, muitas vezes eles travam o valor do dólar na hora da contratação para você não correr o risco de não ter mais dinheiro para pagar o jogador, para depois você acabar garantindo, né, o que você tinha prometido para o jogador, porque ele passa a ser mais caro com o dólar valorizando em relação à sua moeda. A primeira desculpa, entre aspas, não é uma desculpa, né, mas a primeira justificativa do Bragantino quando questionado foi realmente essa questão do valor cambial, né, que acabou alterando bastante o valor do dólar realmente. Bom, para a gente até encerrar aqui, temos esse jogo do final de semana contra o Corinthians, né? O Corinthians também teve uma semana de preparação. O Corinthians tem lá o Paulinho, que foi uma das polêmicas aí envolvendo os dois clubes nesses últimos meses, eu diria assim, né? E ele acabou fechando com o Corinthians após uma passagem horrível que ele teve lá no Oriente Médio. Mas é um jogo complicado, né? Um time que vem de uma ascensão com o seu técnico interino, e agora anuncia o Vitor Pereira, né, que é um cara que fez um trabalho muito interessante no Porto, tanto na base, quanto depois como auxiliar do Vilas Boas, se eu não me engano, e depois assumindo realmente o Porto, sendo campeão 2 vezes do português. Passou por várias escolas diferentes, como o Campeonato Alemão, onde foi mal lá, né, como é o nome do time? De Munique também, né? Vou Munique, pegar aqui 1980 certinho. alguma coisa. É o outro time de Munique, Isso. porque assim, você tem o Bayern e tem o Munique. Aí, o Munique, na verdade, dividia o Allianz Parque com o Bayern, só que agora, até porque eles não É Munique conseguem jogar. 1860. Isso. Esse é o nome do time. Até porque eles não conseguem jogar no mesmo nível, né? Não compensa mais jogar na Allianz Arena, porque é um estádio muito maior para o que eles podem receber de público. Ele teve um trabalho interessante na China também, né, onde quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande, aquele Guangzhou do Felipão, né, que durou anos ganhando muita coisa com o Goulart e companhia, o próprio Paulinho também, e ele chegou lá com o Hulk, que já era um conhecido dele também, do Porto. Ele trabalhou com vários brasileiros, o goleiro Elton, Danilo, o Alexandro, o Maicon, que era zagueiro do São Paulo e atualmente está nesse impasse com o Cruzeiro. Então, é um técnico que conhece um pouco, né, do futebol brasileiro, até porque o Corinthians tem vários jogadores conhecidos a nível mundial. E chega de um trabalho ruim lá na Turquia com o Fenerbahçe. Mas e aí, o que você acha desse Corinthians para o final de semana, de técnico novo e tudo? Talvez ele não esteja em campos, mas esteja lá na arena assistindo a partida. Ele faz aquele típico técnico que chega, assiste o jogo da cabine, acena para a torcida, que dá um oizinho lá e acho que o cara vai resolver o time. Pode ser a solução do Corinthians. O Corinthians tentou alguns técnicos nos últimos anos, mas não encaixou. O Fernando Lázaro até que tem entregado alguns jogos interessantes do Corinthians, ele mudou um pouco a forma do time jogar, mas hoje, até pelo elenco, o tipo de jogadores que o Corinthians tem, eu acho que você não pode exigir tanto um time veloz, intenso, esse tipo de jogo acho que não combina tanto com o time do Corinthians. Tanto que se você pegar os números desse campeonato, o Corinthians tem 65% de posse de bola, é o time com maior posse, e ele troca mais de 500 passes por jogo. Então é um time que gosta de ficar com a bola, rodando ela, porque tem jogadores muito técnicos, né? Tem o Renato Augusto, o Juliano, o Paulinho, o William, o Roger Guedes. É um time do começo ao fim, assim, com jogadores bons em fundamentos, em questões técnicas, né? São um time muito técnico. Só que ele, por ser um pouco mais envelhecido, não é tão veloz. Então, eu acho que o maior desafio do Vitor acaba sendo esse. Eu acho que o principal trabalho dele é o do Porto, quando ele vence o Jorge Jesus ali no Campeonato Português, um jogo que ficou super marcante, com o Kelvin marcando o gol no último minuto, o Jorge Jesus ajoelhando ali no gramado, vendo o título sair das mãos do Benfica no finalzinho ali. O Benfica ficou com 3 vices naquela temporada, vice da Copa de Portugal, do Campeonato Português e da Europa League. Então, foi um ano bem traumático para o Jorge Jesus ali. E o Vitor Pereira é um técnico português, assim, não dá para dizer que ele é igual aos outros portugueses, porque não existe isso. É um técnico que, assim como os outros, estuda muito futebol, pensa muito futebol, tem toda aquela questão de trabalho tático, técnico, observar adversários, mas não quer dizer que o jogo dele tenha semelhanças com o do Abel e nem com o do Jorge Jesus, né? Ele é um técnico que quase sempre por onde passou
ajeitava a primeira defesa para depois pensar no ataque. Gosta muito de jogar, sei lá, em 4-3-3, às vezes coloca um 3-4-3 se ele tiver zagueiros bons. Então, é um técnico nesse sentido. Acho que ele pode até dar uma outra dica para o Fernando Lázaro, colocar um jogador que ele queira ver jogar, numa posição que talvez seja diferente que tenha jogado. Mas acho que fora isso, acho que não vai ter muita diferença, acho que vai ser mais parecido com o Corinthians dos últimos jogos, o que torna o adversário difícil para o Bragantino. O último jogo entre os dois clubes foi em Bragança, o Corinthians já tinha Renato Augusto, Juliano, e foi uma partida que o Braga estava ganhando bem até o final do jogo, quando o Corinthians consegue 2 gols e empata o jogo. Então, acho que tem tudo para ser um Clássico bom Renato jogo. Augusto, né? Então, o Renato Augusto acabou com aquele jogo ali no final e o Braga, naquela época que tomava gol quase todo jogo no final ali, tomou 2 nesse daí e tomou um empate. Então tem tudo para ser um bom jogo. Talvez o horário atrapalhe um pouco os jogadores, porque é 11 da manhã de domingo, tem a tendência de estar bem calor e exigir bastante deles, então por isso talvez o jogo acabe sendo um pouco prejudicado, mas acho que tem tudo para ser um jogo interessante. O Bragantino não vai ter o Praxedes, né? O que dá para adiantar, suspenso do terceiro cartão amarelo. O time que mudou um pouco a sua programação durante a semana por conta do jogo ser às 11 da manhã. Geralmente o Bragantino treinava no período da tarde e agora está treinando às 10 da manhã, até para os jogadores se adequarem com horário, condições climáticas e todas essas questões, até mesmo de preparação pré-jogo, né? Que é muito importante, e muda muito quando o jogo é às 11 horas da manhã. E também, né, faz alguns trabalhos, como por exemplo, no início da semana o técnico Maurício Barbieri fez um jogo treino, né, do sub-20 com os jogadores reservas, fez trabalhos táticos também durante a semana com os titulares, então teve esse período para preparar realmente o Bragantino. Bom, acredito que é isso, o Bragantino vai com força total, né, para essa partida, o que melhor o técnico Maurício Barbieri. Esse vídeo na quinta, ainda tem sexta e sábado, então pode ser que o Braga sofra algumas modificações, até por isso a gente não vai falar aqui de provável escalação do Bragantino sem a lista de relacionados, mas que vai ser um belo jogo e é um jogo entre duas das melhores equipes, talvez 2 das 4 favoritas aí, realmente e expectativa alta para esse jogo lá na Arena. Bom, acho que é isso, né, Rodrigo? A gente falou bastante aí sobre várias questões, esse giro de informações aí do Massa Bruta, mais algum detalhe que acabou ficando? Não é isso, acho que de importante no jogo contra o Água Santa, o Escuro falou sobre reformulação na base, né? O Bragantino que procura tentar ser um dos principais formadores do Brasil. Hoje eu acho que está longe disso ainda, tanto que no time do Braga principal só tem 3 jogadores que vieram da base, né? E o único que passou por todas as fases é o Bruninho, né? Que também é o principal. Mas fora isso, usa pouco a base, até porque a base ainda não tem o nível que ela precisa para poder abastecer o time de uma forma que seja suficiente para você ter bons jogadores. Então, eles vão começar a mudar bastante o tipo de trabalho que eles têm feito, desde profissionais à metodologia, e procuram daqui a um tempo, até porque eles estão construindo um CT, né, em Atibaia e querem aproveitar toda essa estrutura e tudo isso para ter um time que tenha uma base, não só contrate jogadores jovens e faça com que eles evoluam, mas como contrate ou sei lá, menos de 15 anos ou desde o começo, né? Desde a base ali do sub-12 até o final ali para o profissional. Acho que a ideia é essa. O clube ainda está muito no início desse projeto novo, né, de mudar a base, então vamos ver como é que isso vai se dar nos próximos anos. Trouxe o Arthur, que era do Palmeiras, é um técnico que teve por muito tempo no Palmeiras, teve muito destaque lá. Ele treinou toda essa geração que o Palmeiras tem hoje de bons jogadores, né? Ele treinava no Sub-17, passou por algumas outras categorias no Palmeiras, ele ficou por 8 anos lá e vai tentar agora evoluir nessa questão. Acho que talvez troque mais profissionais, mude uma outra coisa, e a ideia é criar jogadores que sejam bons tecnicamente, né? Até foi algo que o Escuro falou, que o objetivo é que o jogador evolua principalmente tecnicamente e não necessariamente taticamente, porque ele acha que taticamente o jogador consegue evoluir mais quando ele tiver mais adulto, né? E quando ele for mais jovem, ele acredita que seja importante ele crescer principalmente na questão técnica. Então é isso, eu acho que de informação a mais aqui estava faltando, que a gente podia falar, acho que é isso. O resto a gente vai ter que esperar aí para colocar na semana que vem quando tiver mais coisa. Tá certo. E quem quiser ver essa entrevista coletiva do Thiago Escuro, o diretor executivo do Bragantino, presidente, CEO, cada um fala uma coisa, tá aqui no nosso canal. Então,
A gente vai deixar aqui no final também a telinha aí para você clicar e acompanhar essa entrevista interessante, né? Ele falou sobre várias questões aí, além dessa questão da base, mas foi o tema central da entrevista coletiva. Valeu, Rodrigo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo aqui no canal. Ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. A gente está com uma programação de vídeos legais. Além desse vídeo, de toda quinta-feira, toda segunda-feira tem uma análise do Rodrigo Seixas sobre algum tema específico do Bragantino. Toda terça tem podcast. Aliás, o último foi com o Ney, ex-lateral do Atlético Paranaense, do Internacional. Jogou o Mundial e perdeu para o Mazembe. Ele falou um pouco sobre isso também. Ex-lateral do Vasco, falou do Eurico Miranda, falou sobre Bragança Paulista, já que ele é aqui do município realmente, e sobre várias outras questões dele, que agora é técnico. Está aqui no nosso canal também. Além dessa programação, a gente também acaba colocando as entrevistas coletivas do técnico Maurício Barbieri, com a minha participação pela Rádio 102 FM de Bragança, pela participação do Rodrigo também pelo Correio de Atibaia, e todos esses conteúdos você acompanha aqui no DP Channel. Valeu, galera. Grande abraço.